Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Bottino, sou bióloga de formação, perita legista do IPPGF, que, para quem não conhece, é o Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense, que é o Instituto da Polícia Civil, que é responsável por todas as análises de genética forense do estado do Rio de Janeiro na esfera criminal. Hoje a gente vai estar aqui junto nessas próximas 2 horas. Tô vendo que tá bem cheia a live. E hoje o assunto que a gente vai tratar, obviamente, como não poderia deixar de ser, é genética forense para concursos, né? É claro que, assim, é diferente, essa live vai ser diferente de uma aula, né? Então, eu vou tentar, assim, passar pelos principais assuntos que normalmente são cobrados aí nas aulas dos concursos, né, de genética forense. Mas eu também sei que tem um público bastante diverso aqui, né? Então, obviamente, que a aula que eu daria para o público de ciências biológicas, de biomedicina, até mesmo para o pessoal de farmácia, é completamente diferente da aula que eu daria, por exemplo, para uma turma de medicina, para uma turma de odontologia, né? Então, eu tentei nivelar a aula mais ou menos para que todo mundo pudesse acompanhar. Não vou aprofundar muito em nenhum assunto. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, tiver interesse mais de algum material para estudar, alguma coisa assim, de repente, através da bioforense, pode tentar entrar em contato comigo. E queria dizer também que, para mim, é uma grande felicidade, uma grande honra estar participando desse projeto, uma vez que eu sou ex-aluna do IFRJ, com muitíssimo orgulho. Eu acredito que aqui também tenha mais uma galera que também é ex-aluno ou aluno do IFRJ, né? Cadê a galera? Levanta aí a mão. Quem é que é aluno, ex-aluno do IFRJ? Enfim, eu acredito que realmente tenha bastante gente aqui. E para mim estava sendo uma grande felicidade estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu ganhei aí nesses 7 anos de perícia, 7 anos e meio que eu tenho de perícia já, 7 anos e meio exclusivamente lá no IPPGF, na análise de DNA. Então, eu vou passar os assuntos com vocês, tá? Vai ser uma lógica um pouquinho diferente, uma dinâmica um pouquinho diferente que seria numa aula convencional, tá? Desculpem esses lapsos que às vezes eu tenho, assim, é porque eu estou ao mesmo tempo olhando o chat aqui, vendo se tem mais alguém pedindo para ingressar, tá? Então eu tô com um olho na aula e o outro aqui no chat, tá? Então não estranhe se eventualmente eu der essas pausas assim e olhar para o lado, porque estou de olho aqui no chat, tá? Então, onde é que eu estava? Sim, vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente do que seria uma aula normal. Normalmente eu permito que o pessoal faça pergunta no meio da aula e tudo mais, mas hoje eu vou fazer diferente. Como a gente só tem 2 horas, eu vou passar os slides, tá? Vou falar com vocês, conversar sobre o assunto. E aí eu peço que vocês, se tiverem dúvidas, vão colocando no chat por escrito, tá? E aí, no final da aula, no final da live, eu tento deixar um tempinho para a gente esclarecer essas dúvidas que eventualmente apareçam, tudo bem? Então, vamos começar, né? Eu acredito que o pessoal já esteja ansioso já. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês para mostrar os slides, tá ok? Mas vou continuar de olho aqui no chat e tudo mais, tá bom? Qualquer problema que vocês tenham, se o áudio travar, se o vídeo travar, enfim, qualquer problema, sinalizem para mim no chat, tá ok? Ok, vamos começar então. Deixa eu botar no modo apresentação aqui. Deixa eu pegar o meu pointer. Cadê o meu laser aqui? Gosto de usar esse aqui. Vamos lá. Então, como eu já falei com vocês, eu sou ex-aluna do IFRJ, com muito orgulho, né?
trouxe aqui para vocês uma pequena linha do tempo. Faz tempo já que eu passei lá pelo IFRJ, como vocês podem ver, na época ainda era Cefetec, né? Não pareço, mas eu sou velha. Então, fiz o meu ensino médio lá, fiz o curso técnico de biotecnologia. Então, essas fotos aqui, né? Aqui estou eu lá trabalhando no laboratório de microbiologia, lá acho que é do quarto ou quinto andar, não lembro agora. Mas sou ex-aluna da casa com muito orgulho. Então, eu considero que a minha carreira acadêmica começou lá no Cefetec, na época, que depois virou Cefet Química, e aí logo depois que eu saí, que virou IFRJ. Então, depois que eu saí de lá, eu fiz a minha graduação na UF, na Universidade Federal Fluminense, graduação em Ciências Biológicas. Eu fiz o meu mestrado depois no IOC, no Instituto Oswaldo Cruz. E quando eu estava terminando o mestrado, foi quando eu passei no concurso para perito legista. Na época, tiveram 5 vagas para o perfil de bioquímica, né, que era para trabalhar na área de genética forense. Então, foi nesse concurso que eu passei. Em 2012, então, eu fiz aqui o meu curso de formação, né? Trouxe essas fotos para vocês porque muita gente tem curiosidade, né, de saber como é que é o curso e tal. A gente se acha muito operacional, né, quando a gente está entrando. Mas a grande verdade é o que a gente gosta mesmo é de fazer ciência, né? Então, desde que eu entrei, eu comecei a trabalhar lá no IPPGF em 2013, foi quando eu efetivamente tomei posse. Desde então, a gente sempre tenta se aprimorar, né, e não deixar de lado os estudos, a carreira acadêmica, não ficar só escrevendo laudo, né? A gente sempre tenta ao máximo se aprimorar. E nisso de fazer ciência, né, eu já pude estar com muita gente boa em muitos lugares legais, já tive bastante oportunidade aí de me aprimorar e agora poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos com vocês, né? Então, em 2015 e 2019, no ano passado, eu consegui participar da reunião da Sociedade Internacional de Genética Forense, que é a ISFG, e aqui nessa foto, eu estou em 2017 fazendo ciência com mais muita gente boa na AD Defense Security, que é um evento que acontece no Rio Centro de 2 em 2 anos. Então, aqui nessa foto, além de mim, tem o perito Alípio Rocha, que trabalha comigo lá no IPPGF, muitos de vocês devem conhecê-lo, das aulas de bioquímica e biologia molecular, dos preparatórios de perito criminal e perito legista. A professora Janira, obviamente, eu acredito que todos vocês já conheçam. Aqui é o professor Marcos Paulo, que é ele é odontolegista, o atual chefe do do laboratório de antropologia forense do IML, aqui do Rio de Janeiro. E aqui a perita Tatiana Saab, que também trabalha com a gente lá no IPPGF. Ela já deu algumas aulas na bioforense, não lembro agora se ainda dá, mas só gente cascuda aqui, só gente boa fazendo ciência de muita qualidade. Então, depois dessa breve apresentação, vamos ao que interessa, né? Então, eu vou falar com vocês hoje a respeito de vários aspectos que a gente tem relacionados à genética forense, em especial alguns assuntos que são mais cobrados nos concursos, né? E como eu falei com vocês, eu tentei fazer uma abordagem um pouco mais neutra, que agrade tanto ao pessoal da área biológica, né, ciências biológicas, biomedicina, farmácia, e também o pessoal que também às vezes precisa estudar essa parte, o pessoal da medicina, da odontologia, que acaba sendo uma seara às vezes meio complicada, né, porque nem sempre o pessoal tem muita prática com esse assunto. Então, eu vou tentar tornar o mais palatável possível, né? E lembrando aqui, em todos os slides vai ter aqui o link da nossa campanha, do projeto IFIGEL. Para vocês estarem aqui hoje, eu sei que todos vocês já participaram, já fizeram a sua doação, mas lembrando sempre que se vocês puderem continuar contribuindo, falta muito pouco para a gente atingir a nossa meta, e contar com vocês vai ser uma felicidade enorme para todos nós aqui que estamos envolvidos nesse projeto. Bom, então, começando aqui os nossos estudos sobre genética forense,
Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que a genética forense, ela está entre os 3 métodos primários de identificação reconhecidos internacionalmente, né, inclusive pela Interpol, dentre os quais estão a papiloscopia, que é o exame das impressões digitais, palmárias e plantares. A gente tem, em segundo lugar, o exame de arcada dentária, né, feito pelos odontologistas. E, em terceiro lugar, a genética, então, figurando aqui como os 3 metodologias reconhecidas para identificação humana. E aqui eu quero abrir um parêntese, né, para diferenciar o que é reconhecimento do que é identificação. Reconhecimento é um procedimento, vamos dizer assim, informal. É quando o familiar observa as roupas, observa uma tatuagem, observa eventualmente os pertences que aquela pessoa tem e diz, tá, esse aqui é o meu parente. Mas não é considerado uma prova de identidade daquela pessoa, tá? Para a gente considerar que aquela pessoa, seja viva ou morta, está identificada de fato, eu preciso que eu tenha uma resposta positiva de pelo menos uma dessas 3 metodologias aqui, tá? E, obviamente, que elas vão se aplicar com maior ou menor sucesso em diferentes situações, né? A papiloscopia, como vocês devem imaginar, ela é o primeiro método de escolha. Por quê? Porque ele é mais simples, ele é mais rápido, ele é mais barato, né? Eu preciso basicamente de tinta, um meio de revelação, né, para tirar as impressões digitais desse cadáver, por exemplo, e faço a comparação com algum documento oficial que essa pessoa tenha. Obviamente não vai se aplicar, por exemplo, se eu tiver um cadáver carbonizado, um cadáver em muito adiantado estado de putrefação, se eu tiver uma ossada, ou se eu tiver partes de corpos, né? Se eu quiser eventualmente juntar partes de corpos, como no caso de explosão, uma queda de aeronave, alguma coisa, a papiloscopia não vai se aplicar. Segundo método de escolha seria o exame de arcada dentária, né? Que também ele é bastante aplicável em várias situações, então cadáveres tanto sem sinais de putrefação, cadáver em avançado estado de putrefação, ossadas, cadáver carbonizado, e também em algumas outras situações onde a gente pode inferir outras informações a respeito daquele cadáver se a gente não tiver um arquivo de comparação, né? Vamos dizer assim, lá no setor de antropologia forense, são feitos levantamentos na ossada que podem determinar, por exemplo, o sexo daquele indivíduo, a altura, ter uma inferência de peso, até o estilo de vida, lesões anteriores, enfim, vários levantamentos que podem auxiliar na identificação daquele cadáver. Mas também tem suas limitações, né? O ideal é que a gente tenha um registro odontológico para que possa ser feita a comparação e o resultado conclusivo do laudo, que muita gente aqui no Brasil não tem, né? Verdade seja dita, o brasileiro ele peca muito no cuidado com seus dentes, com visitas regulares ao dentista, né? E também, no caso, por exemplo, de cadáveres mutilados, se você quiser juntar partes de corpos, a arcada dentária, o exame de arcada dentária, né, o exame odontolegal, tem suas limitações. E a genética ela vai figurar aqui em terceiro lugar, contrapondo algumas dessas desvantagens que os outros métodos têm. Então, a gente pode, por exemplo, a gente tem a vantagem de que a gente pode fazer o exame com vários tecidos biológicos, então se a gente tem partes de corpos, a gente tem a possibilidade de juntar todas essas partes de um mesmo indivíduo. A gente não necessita de uma referência direta, se a gente tiver, por exemplo, referências de familiares, então a gente pode fazer esse exame comparativo, não apenas com uma referência direta do cadáver, mas obviamente também tem suas desvantagens, né? Então, por exemplo, é um exame que comparado com os outros é muito mais caro, muito mais demorado, né? Mas também aqui tem seus contrapontos para permitir então a identificação humana. E aqui dentro desse aspecto eu trago para vocês uma primeira questão que apareceu aqui na prova da Polícia Civil do Espírito Santo em 2010, uma questão de julgar certo e errado. Então, o enunciado da questão diz assim:
A área relativa à identificação humana ganhou importância e notoriedade com a possibilidade de ocorrência de desastres de grandes proporções e elevado número de vítimas fatais, como quedas de aeronaves, colapsos de grandes edificações, incêndios e avalanches semelhantes àquelas ocorridas na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aqui eu vou só abrir um parêntese. A gente conhece esses eventos como desastre de massa, ou na sigla em inglês, DVI, tá? É um conjunto de esforços específicos que são feitos quando você tem uma situação dessa catastrófica, com um grande número de vítimas ao mesmo tempo. Fechando parêntese, voltando à questão, com base nessas informações, julgue o item que se segue. Na identificação de grande número de vítimas, em casos que se convencionou denominar desastre de massa, geralmente a melhor metodologia a ser aplicada inicialmente para a identificação rápida e eficiente dos mortos consiste na que utiliza DNA. Tendo em vista tudo que eu já falei com vocês até agora, a gente entende que essa resposta, então, ela está errada, né? Por que ela está errada? Porque, normalmente, a técnica de identificação através do DNA, ela não é a primeira de escolha, justamente porque ela não permite essa identificação rápida. Ela é bastante eficiente, mas ela é um método... Pessoal, fechem o áudio, por favor. Obrigada. Ela é um método que é bastante eficiente, porém não é tão rápido nem tão barato quanto os demais. Então, normalmente, ele fica como a última possibilidade de escolha quando os outros dois não dão resultado. Em que situações mais, então, a gente pode aplicar a genética forense, agora pensando no contexto judicial mais amplo, né? Então, o primeiro que a gente pode ter, que a gente não vai falar muito aqui hoje, mas existe, né? É a aplicação na esfera civil e de família, com investigações e negações de paternidade, questões de documentação. Então, quando você precisa provar vínculo familiar, coisas do tipo, o teste de DNA ele é aplicado com bastante sucesso, vamos botar aí umas 2 décadas pelo menos, né? E a gente tem também na esfera criminal, que é o grande foco da nossa aula de hoje, que consiste em... A gente tem várias possibilidades de aplicação, né? Então, a primeira que a gente pensa logo é na identificação de cadáveres ou restos mortais, e vinculação de vítima ou suspeito à cena do crime, né? Em casos de violência sexual, como está dizendo aqui, investigação de crimes sexuais, investigações de homicídio, exames em objetos. Tem um aspecto também que é pouco lembrado, mas que hoje em dia está ganhando muito destaque, que é a questão dos crimes contra o patrimônio. Então, quando você tem, por exemplo, crimes como esse aqui, de explosão de caixa eletrônico, ou até roubo à residência, onde eventualmente o suspeito se machuca, ou às vezes ele deixa no local algum objeto pessoal, como geralmente nesses casos aqui o pessoal costuma encontrar muito toca-ninja no local, abandonada, ou então o sujeito bebe uma água, pega um copo, larga o copo lá. De todos esses objetos a gente consegue recuperar DNA, muitas vezes de excelente qualidade, e consegue uma identificação muitas vezes positiva através desses objetos. E o detalhe que eu já tinha comentado com vocês a respeito do desastre de massas, né, a questão de identificação dessas vítimas, a genética forense também ela acaba tendo um papel bastante importante nesses eventos. Uma coisa que eu queria ressaltar com vocês é o seguinte: a análise de DNA ela é de natureza comparativa, tá? O que eu quero dizer com isso? Para que eu tenha uma resposta conclusiva a respeito da minha análise, normalmente eu preciso de pelo menos 2 amostras, tá? Que uma vai ser a minha amostra de referência, que é aquela que é de uma fonte biológica conhecida. Então, por exemplo, um material de referência, né, que a gente fala, de uma vítima de um crime, de um suspeito do crime, de um familiar de uma pessoa desaparecida ou familiar de uma pessoa, né, morta que esteja se querendo identificar. Uma amostra que a gente chama também de amostra de referência direta, que são objetos de uso pessoal de uma pessoa desaparecida, por exemplo, como escova de dente,
alicate de unha, óculos, escova de cabelo, materiais que a gente consegue retirar dali material genético de uma pessoa desaparecida ou que a gente queira identificar, um cadáver. Todas essas amostras a gente chama de amostra de referência. E a gente vai confrontar com a amostra que a gente chama de questionada, que é aquela de fonte biológica desconhecida. Então, uma amostra de local de crime, o cadáver sem identificação, a amostra que foi coletada de uma vítima de um crime sexual. Então, todas essas amostras a gente chama de questionadas. Se eu tiver essas duas para fazer a comparação, eu consigo chegar no resultado conclusivo do meu laudo. Não quer dizer que eu não possa fazer o exame sem uma das duas. Eventualmente a gente faz, principalmente exames com somente a amostra questionada. Isso graças ao advento dos bancos de dados de DNA, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas, via de regra, eu necessito de uma amostra de referência para comparar com a minha amostra questionada, ok? E, em cima disso, a gente tem aqui uma segunda questão, que caiu numa prova de perito da Polícia Técnica do Mato Grosso, em 2014, que pergunta: a fonte de DNA com a qual se compara a amostra questionada denomina-se amostra mestra, core repeat, alelo, amostra questionada ou amostra de referência. Então, que a gente acabou de ver, a amostra questionada se compara sempre com uma amostra de referência, ok? Bom, então, antes de eu entrar efetivamente na análise de DNA, eu trouxe um panorama rapidinho aqui, um resumo rápido do que a gente faz no laboratório, desde o momento que aquela amostra ela é identificada até o momento que a gente emite o nosso laudo no final. Então, a primeira etapa é sempre a coleta dessa amostra biológica, né, que a gente vai chamar de evidência. Então, essa amostra biológica pode ser uma mancha de sangue, pode ser uma amostra de sêmen, que pode estar no corpo da vítima ou, eventualmente, numa peça de roupa. Uma amostra do cadáver que eu quero identificar, então pode ser sangue, músculo, osso, dente, cartilagem. Posso ter das mais diversas evidências biológicas aqui para eu analisar no meu laboratório. E aqui eu quero abrir um parêntese, né? Normalmente nas minhas aulas eu aproveito essa deixa para falar um pouco de coleta de evidências biológicas, que a gente precisa ter uma série de cuidados para não contaminar as nossas amostras, né? E, obviamente, que a gente que é da área da saúde, vamos dizer assim, a gente pensa muito na questão de se proteger, né? De usar os EPIs adequados para se proteger de eventual contaminação microbiológica, enfim, que esteja de algum patógeno que esteja na amostra. Mas quando eu vou trabalhar com uma amostra que vai servir para um exame de DNA, o principal é eu proteger a minha amostra, tá? O operador, óbvio, mas eu também tenho que ter cuidado com a amostra, tá? Então, eu devo evitar que essa amostra sofra contaminação cruzada com outras evidências. Eu preciso evitar que essa amostra seja contaminada com o meu DNA quando eu for fazer a coleta. E eu preciso também garantir que essa amostra ela se conserve até o momento da análise final no laboratório, tá? Se conserve adequadamente para evitar a degradação do material genético que está ali. Não vou entrar muito em detalhes a respeito de coleta hoje por falta de tempo, mas nas aulas normalmente eu costumo dar uma palhinha melhor. Se alguém quiser saber mais sobre esse assunto, depois eu posso tentar disponibilizar algum material de estudo para vocês. Bom, então essa amostra chega no laboratório, e aí o que eu preciso fazer? Essa amostra é uma amostra biológica complexa, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa amostra de osso, de um cadáver, de uma ossada que foi identificada, o que eu tenho naquela amostra de osso? Eu tenho matriz óssea, que são vários componentes inorgânicos, eu tenho células ósseas, e essas células ósseas também têm N componentes, né? Tem proteínas diversas, tem o citoplasma da célula, tem enzimas, tem metabólitos, tem lipídios, tem a membrana e tem o DNA de interesse. Não só o DNA, tem RNA também, então tem um monte de coisa dentro daquela célula, dentro daquela amostra, que não me interessa. O que me interessa é simplesmente o DNA que está ali dentro. Então, eu preciso passar por um procedimento que a gente chama de extração do material genético. Que qual é o objetivo? Eu pegar essa minha amostra biológica complexa e desmembrar ela toda, limpar ela toda, para que no final eu tenha esse meu DNA dessa amostra o mais puro possível, tá? Que eu tenha
o meu DNA aqui o mais concentrado, o mais puro possível, livre de outros contaminantes, para que eu possa seguir com as demais análises. Então, uma vez que eu tenho esse DNA aqui no meu tubinho, eu preciso saber quanto de DNA que eu tenho aqui. Então, eu faço um procedimento de quantificação, e uma vez que eu sei o quanto de DNA que eu tenho aqui, eu posso seguir com a etapa seguinte, que é a amplificação por PCR, né? A gente vai falar dessa reação mais à frente um pouquinho. Então, eu vou amplificar esse DNA nas regiões de interesse para eu analisar. Então, uma curiosidade aqui, muitas vezes, quem não é da área pensa que a gente analisa o genoma todo do indivíduo. Isso não é verdade. A gente analisa somente determinados locais de interesse, para que eu tenha o meu perfil genético no final, ok? Então, uma vez que eu amplifiquei esses fragmentos de interesse, está tudo misturado no meu tubinho. Como é que eu vou identificar o que está dentro do meu tubinho? Eu preciso separar esses fragmentos todos. Então, eu faço um procedimento de separação desses fragmentos e análise, tá? Que a gente vai falar também mais lá na frente, para que no final eu tenha aqui o meu perfil genético obtido, que para muitos nesse momento pode ser um pouco frustrante, talvez vocês não imaginassem que ele saísse desse jeito da máquina, essa coisa, esse gráfico meio sem graça, mas é exatamente isso que a gente usa nas nossas análises para depois fazer as comparações e emitir os nossos laudos, ok? Então, nesse momento eu quero voltar um pouquinho no tempo com vocês. Eu trouxe aqui uma linha do tempo mostrando alguns avanços que a gente teve aí na genética forense ao longo dos anos. Está em inglês, a qualidade da imagem não está lá grande coisa, mas eu vou traduzir para vocês, né? Então, o que eu tenho aqui? Ao longo dos anos, o que era feito de análise na parte de identificação humana. Aqui em cima, esse gráfico, ele está me mostrando o tamanho de molécula que eu estou analisando, tá? É como se ao longo do tempo eu conseguisse analisar moléculas cada vez menores, tá? Até que eu cheguei num ponto que eu meio que estabilizei. Então, aqui, nessa região em amarelo, está dizendo antes da década de 80, aqui eu tenho 1985, eu conseguia fazer apenas provas bioquímicas, tá? Então, análise de tipo sanguíneo, de fator RH, de marcadores bioquímicos. Até então, eu não tinha a possibilidade de individualizar uma pessoa através dessas técnicas. Em 1985 foi quando pela primeira vez a gente teve então a padronização de um exame de DNA, que na época foi chamado de DNA fingerprinting, né, que é como se fosse uma impressão digital de DNA, e que possibilitou então o início dessas análises em genética de modo mais escalonado, tá? Aqui eu analisava um tipo de marcador genético que eram muito grandes, a gente vai voltar nisso. E já na década de 90, eu passei a analisar marcadores genéticos que a gente usa até hoje, que são chamados Short Tandem Repeats, ou os STRs para os íntimos. E esses marcadores a gente usa até hoje, tá? Eles têm algumas vantagens em relação à técnica inicial aqui, muitas vantagens. E, ao longo dos anos, outras ferramentas foram surgindo. Então, em 1995, a gente teve aqui o estabelecimento do primeiro banco de dados de perfis genéticos. Se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, né, com o banco do FBI. Já em 1996, eu começo a analisar marcadores de linhagem, marcadores familiares, que são o DNA mitocondrial e o cromossomo Y. Já aqui no começo dos anos 2000, eu começo a analisar outros tipos de marcadores que me permitem analisar amostras muito fragmentadas, como polimorfismos de nucleotídeo único e outras técnicas de sequenciamento de DNA, como a gente chama de Next Generation Sequencing, e outros exames também que hoje não são usados com tanta frequência na rotina, mas que são possibilidades numa investigação, como, por exemplo, pesquisa familiar, inferência biogeográfica de ancestralidade daquela amostra. Existe também a possibilidade de eu fazer uma fenotipagem a partir desse DNA, ou seja, eu pegar o DNA do indivíduo e a partir daquele DNA eu conseguir inferir, esse suspeito tinha os olhos azuis, ou esse suspeito tinha o cabelo castanho,
esse suspeito tinha sardas ou não tinha sardas, eu consigo inferir algumas características físicas a partir do DNA dessa pessoa. Então, falando agora, entrando um pouquinho mais a fundo a respeito dos marcadores genéticos que a gente analisa, como eu falei com vocês. Uma pausazinha para a água. Como eu falei com vocês agora há pouco, a gente não analisa o genoma inteiro da pessoa, né? A gente não analisa o DNA como um todo. A gente analisa determinadas regiões de interesse que a gente chama de marcadores genéticos ou locais genéticos, tá? Então, para que uma região do meu genoma seja considerado um bom marcador genético para fins de identificação, ele precisa apresentar algumas características. A primeira delas é o autopolimorfismo, ou seja, eu preciso ter várias formas diferentes daquele alelo espalhadas na minha população para que eu consiga chegar no ponto de individualizar uma pessoa. Se eu não tenho muitas variações desse marcador genético na minha população, isso dificulta o meu trabalho, porque eu vou precisar de mais marcadores para eu conseguir chegar numa combinação que vai me dar um único indivíduo. Reprodutibilidade. Quanto mais análises eu fizer, o resultado vai ser sempre o mesmo, independente da técnica que eu use, independente do tempo que eu faça, se eu faço com DNA fresco ou com DNA 20 anos depois, eu preciso que esse resultado seja sempre o mesmo. Alto poder discriminatório é consequência do alto polimorfismo, como eu já falei com vocês. A ausência de influências ambientais, obviamente, para que eu tenha essa reprodutibilidade ao longo do tempo, né? Inclusive no mesmo indivíduo, né? Se eu coletar uma amostra do indivíduo criança, 10 anos, adolescente, adulto, esse resultado se mantém ao longo do tempo. Estabilidade, baixa taxa de mutação, significa que esse marcador ele se transfere entre gerações daquela população bastante estável, então eu tenho poucas mutações, o que me permite, por exemplo, fazer o exame de paternidade, fazer o rastreamento familiar. E, por fim, baixo custo de análise. Obviamente que esse baixo custo é muito entre aspas, porque em genética forense é tudo muito caro, tá? Mas algumas coisas são mais caras do que outras, obviamente. Então, a gente tenta priorizar aquilo que é menos caro, vamos dizer assim, tá? Bom, então, o primeiro tipo de marcador genético que foi usado em genética forense foi lá na década de 1980, quando esse sujeito aqui, Sir Alec Jeffreys, conseguiu desenvolver o exame que foi chamado de DNA fingerprinting, ou seja, a impressão digital de DNA. Ele analisou um caso que aconteceu na década de 70, comecinho da década de 80, numa pequena cidade do Reino Unido, da Inglaterra, onde essas duas moças aqui, a Linda Mann e a John Ashworth, elas foram estupradas e assassinadas por esse sujeito aqui, o Colin Pitchfork, e na época só se chegou à autoria do crime desse cara aqui graças ao exame de DNA. E na época, o que se analisava, né, que vocês estão vendo aqui nessa radiografia, esse padrão de bandinhas de DNA aqui, essa imagem é característica de uma análise de um marcador cromossômico do tipo VNTR. É uma sigla em inglês para Variable Number of Tandem Repeats, ou, traduzindo, número variável de repetições em tandem, ou os chamados mini-satélites. O que são esses mini-satélites? São regiões do meu DNA onde eu tenho sequências repetitivas. E essas sequências elas podem ter de 7 a 80 pares de base. De 7 a 80 nucleotídeos, como está mostrando aqui na minha figura, eu tenho 16. E aí, nessa determinada porção do meu genoma, o que vai mudar de um indivíduo para o outro não é a sequência de DNA que está aqui dentro, mas quantas vezes essa sequência se repete. Então, se eu analisar essa porção aqui do meu DNA, um indivíduo vai ter 16 repetições, o outro indivíduo vai ter 9 repetições, o outro indivíduo vai ter 24 repetições. Então, vão me gerar fragmentos de DNA maiores ou menores nessa região. Então, assim eu consigo discriminar essas pessoas pelo número que essas repetições aqui pré-determinadas ocorrem nessas porções do genoma. E como é que eu analiso isso? Existe uma técnica
tá? Então aqui eu fiz o elo para vocês. É uma sopa de letrinha danada, mas eu espero que assim fique um pouco mais claro para vocês. Para analisar essas regiões, esses mini satélites, a gente usa essa técnica aqui, que é o RFLP, polimorfismo de comprimento de fragmento de restrição. O que eu fazia? Eu pegava o DNA do sujeito e tratava ele com uma enzima que a gente chama de enzima de restrição. É uma enzima que corta o DNA em determinados pontos específicos. Então, vamos supor esse local genético aqui, essa porçãozinha do meu DNA. Essa minha enzima, essa enzima de restrição, ela corta o meu DNA aqui, logo antes e logo depois dessa minha região de interesse. Só que, se eu tenho diferentes números de repetições aqui, obviamente que esses fragmentos que vão ser cortados aqui, vão ser gerados, vão ter tamanhos diferentes. Então, nesse indivíduo, por exemplo, num cromossomo ele tem 3 repetições aqui, no outro cromossomo ele tem 2, 4, 6, 8 repetições. Então, eu cortei, gerei um fragmento pequenininho e um fragmento maiorzinho. Quando eu separo esses fragmentos, a gente usa uma técnica aqui de eletroforese. Olha aqui o meu fragmento pequenininho e o meu fragmento maiorzinho, que vai ser diferente desse sujeito aqui, que tem 2 fragmentos grandes, que estão aqui, e assim sucessivamente. Então, eu consigo, analisando vários locais ao mesmo tempo, chegar num poder de discriminação que a gente pode observar aqui. 3 pessoas diferentes vão ter esse perfil genético, esse padrão aqui de bandas, completamente diferente. Então, eu consigo individualizar. Principal vantagem desse método é o alto poder de discriminação, tá? Eu consigo, com bastante confiança, individualizar uma pessoa através desse método, tá? E a principal desvantagem é que ele requer DNA íntegro e em grande quantidade, tá? Em torno aí de 100 a 500 nanogramas de DNA. Isso é DNA pra caramba. Para quem não tem muita noção, é DNA pra caramba. Então, torna difícil a análise de materiais exíguos e muito degradados. Então, se você pensar naquela manchinha de sangue, que é uma gotinha só, ou naquele DNA que está no moçada, que foi encontrada, sei lá, 20, 30 anos depois da morte daquela pessoa, que ficou exposta ao sol, chuva, terreno, enfim. Você dificilmente vai conseguir uma análise com sucesso através dessa técnica, porque você vai ter pouquíssimo DNA e o DNA que está ali provavelmente está todo degradado. Então, você não vai ter uma aplicação muito boa dessa técnica. Para resolver esses problemas, veio... antes disso, eu quero mostrar essa questão para vocês. Embora seja uma técnica que a gente não usa mais na rotina do laboratório, acaba que aparece com bastante frequência nas questões de concurso, tá? Se vocês verem aqui, uma questão, por exemplo, que caiu numa prova de perito em Pernambuco em 2016, não é tão antiga assim. É uma técnica que já caiu em desuso, mas que cai muita questão disso nas provas de perito. Então, trouxe para vocês essa questão aqui. É a respeito de um exame de paternidade. Então, vamos lá. Nessa figura aqui, o que a gente tem? Um padrão de polimorfismos de DNA obtido em exame de paternidade após eletroforese em gel de poliacrilamida, que é essa técnica aqui, né, de RFLP, as bandinhas, né, de restrição do DNA. Com base nos dados da criança, da mãe e de 3 homens supostos pais, a gente vai tentar ver aqui qual que é a resposta correta, se a gente consegue determinar quem é o pai dessa criança. Qual é a lógica desse teste? Quando você tem um exame de paternidade, você tem uma criança, a mãe e um suposto pai, qual é o objetivo? Para formar aquela criança, eu tive que unir metade do material genético dessa criança veio da mãe e metade do material genético veio do pai biológico, tá? Então, para eu compor o genoma dessa criança, eu tenho que achar o genoma dessa criança inteiro ou no pai ou na mãe. Então, a mãe, eu tenho certeza que é mãe, certo? O pai é que eu tenho que tentar descobrir. Então, a gente sempre começa essa análise olhando da criança para a mãe. Para quê? Para identificar quais são as porções do DNA, quais são os alelos que essa mãe transferiu para essa criança
E aí, excluindo esses, eu fico com aqueles alelos que a gente chama de paterno obrigatório, que a mãe não pode ter dado para essa criança, então obrigatoriamente foi o pai que passou para ela. Então, se eu olhar essa criança aqui e comparar com o genoma da mãe, eu percebo que esse fragmento de DNA veio da mãe, tá? Obviamente, a mãe ainda tem esses outros padrões aqui que ela simplesmente não transferiu para o filho. Ela transferiu essa bandinha de DNA aqui, tá? E aí, então, a gente fica com outros 4 fragmentos aqui que não vieram da mãe. Então, obviamente, obrigatoriamente, tem que ter vindo do pai. E todos, tá? Eu não posso deixar um de fora, não. Tem que ter transferido todos. Então, se eu observar esses 3 homens aqui, eu percebo que somente o homem 2 que tem todos esses 4 alelos paternos obrigatórios aqui. Então, eu esclareço que o homem 2, que é o pai biológico da criança. Resposta certa, item C, ok? Como eu falei com vocês, essa técnica de RFLP, né, análise de VNTRs, ou mini satélites, já caiu em desuso, tá? A partir dos anos 90 e até hoje, os exames de DNA se baseiam na pesquisa de marcadores genéticos do tipo STR, Short Tandem Repeats, ou conhecidos como microsatélites, tá? Quais são as grandes vantagens da análise de STRs comparado à análise de VNTRs? Primeiro, STRs são fragmentos muito mais curtos, então eles podem ser facilmente amplificados pela reação de PCR. Então, isso vai permitir a análise de quando você tem amostras muito exíguas, quando você tem pouca quantidade de material. E isso é muito importante na análise pericial, porque na grande maioria dos casos é isso que a gente tem. Amostras muito exíguas, muito pequenas. A gente não tem fartura de DNA nas nossas amostras. Possibilita a análise de mais de um marcador genético ao mesmo tempo, numa análise multiplex. A gente vai voltar nisso quando eu for falar da técnica de PCR especificamente. É a principal ferramenta hoje para identificação em casos forenses. E a lógica que eu uso para análise é muito parecida com a de VNTRs. Eu não vou sequenciar o meu DNA, eu vou analisar tamanho de fragmento. Como isso? Lembra quando eu falei com vocês que os VNTRs eram sequências onde eu tinha repetições de determinadas sequências pré-estabelecidas, e o que muda de um indivíduo para o outro é o número que essas repetições aparecem. O STR é a mesma coisa, só que essas regiões elas são mais curtas, por quê? A unidade fundamental que forma esse STR varia de 2 a 6 pares de base. Nos marcadores genéticos que a gente usa em genética forense, a grande maioria deles são compostos por repetições de 4 nucleotídeos. Algumas exceções vão ter 3 ou 5, mas são muito poucas. A grande maioria são formadas por repetições de 4 nucleotídeos, tá? Só aí já ficou mais curto. E esses bloquinhos, eles vão se repetir aqui de 2 a 50 vezes, tá? Então, por conta disso, eu gero fragmentos que são muito menores do que os fragmentos que eu gerava na análise dos mini satélites. Por isso que agora eu chamo de microsatélites. Então, isso facilita a vida quando você está analisando uma amostra muito exígua ou muito degradada, porque a chance de você ter sucesso para detectar esses fragmentos aqui inteiros, quando você tem um fragmento menor, obviamente é muito maior. Mais uma questãozinha, mais uma questão de uma prova de perito de Pernambuco, de 2016, onde pergunta: os polimorfismos do tipo STR são também chamados de microsatélites, mini satélites, polimorfismos de base única, variações de número de cópias ou polimorfismos de aminoácidos. Polimorfismo de aminoácido, obviamente, não é, porque a gente não está falando de proteína, está falando de material genético, de DNA. Polimorfismos de base única são quando você tem alteração de um único nucleotídeo no DNA. Esses aqui a gente chama de SNP, SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Os mini satélites são os VNTRs que a gente viu antes. Então,
são os microsatélites, ok? E exemplificando agora como que a gente trabalha com eles na prática, tá? Nos nossos laudos, e na hora que a gente vai fazer a análise, eu falei com vocês que a gente não sequencia o DNA, a gente analisa tamanho de fragmento. E como é que a gente sabe que tamanho que tem esse fragmento? Vamos pegar esse indivíduo aqui, né? Ele tem, sei lá, vamos supor que esse marcador genético X, qualquer aqui, está presente no cromossomo 2 do genoma humano. A gente sempre tem 2 cromossomos de cada um, certo? Um que a gente herdou do pai e um que a gente herdou da mãe. Então, esses alelos aqui que estão cada um num cromossomo podem ser iguais ou diferentes, tá? Podem ter o mesmo tamanho ou não. No caso aqui, eles têm tamanhos diferentes. Um ele tem 7 repetições dessa unidade fundamental e o outro tem 8 repetições dessa unidade fundamental. Então, quando eu vou pegar o meu resultado, eu não pego ATCG, ATCG, ATCG. Eu pego só o número de repetições. Então, eu digo que esse indivíduo, no marcador genético X, tem um genótipo 7, 8. Significa que um dos alelos tem 7 repetições do bloquinho fundamental aqui, da unidade fundamental desse marcador, e o outro alelo tem 8 repetições desse bloquinho aqui fundamental que forma esse marcador genético, ok? Para fazer a análise de um vínculo genético, eu faço da mesma forma que eu fazia no mini satélite. Tudo que tiver na criança tem que estar no pai e na mãe, metade, metade. Então, se essa criança, para esse marcador X aqui, tem um genótipo 9-10, por exemplo, tem um alelo de tamanho 9 e um alelo de tamanho 10, né, com 9 repetições, com 10 repetições, a mãe tem esse genótipo aqui, 10, 11, obviamente que foi esse alelo aqui de tamanho 10 que ela passou para o filho. Então, o que sobrou, obrigatoriamente, tem que ter vindo do pai. Esse suposto pai aqui tem um alelo 7 e um alelo 9, então mantém aqui a possibilidade dele ter transferido esse alelo 9 para essa criança. Outras combinações possíveis a partir desse pai e dessa mãe. Eu poderia juntar esse alelo 7 com o 10, como está aqui, o 7 com o 11, como está aqui, e o 9 com o 11, além do 9 com o 10, que já está mostrando aqui embaixo. Então, a esse respeito, a gente tem essa questãozinha aqui, que saiu na prova de perito legista da Polícia Civil em 2011, a prova que eu fiz, onde está mostrando o seguinte: a tabela a seguir mostra os genótipos obtidos da análise de vários locos, ou seja, vários locais genéticos de interesse. Esses aqui são de verdade, tá? Esses aqui a gente realmente usa na rotina, não é nome inventado, não. Que participam de uma investigação de paternidade, sendo a mãe, filho 1 e filho 2. O suposto pai já havia falecido. Examinando os alelos obtidos, é possível reconstruir o genótipo paterno em cada locus analisado. E aí ele pergunta qual é o genótipo do suposto pai que já morreu. Então, como é que a gente faz essa análise, né? A gente tem que pensar de trás para frente. Se eu tenho aqui a mãe, que a gente sabe que é mãe, tem certeza que é mãe, e 2 filhos, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Olhar para o perfil dos filhos e ver quais foram os alelos que a mãe pode ter transferido para eles. Então, no caso desse primeiro local genético aqui, D2S1338, a mãe está mostrando aqui só 20, né? Não quer dizer que ela só tem um alelo, tá ok? Isso quer dizer o quê? Que os 2 alelos têm 20 repetições. Então, na hora que sai o meu resultado, eu vejo os 2 como um só, igualzinho, tá? Então, se essa mãe ela só tem 2 alelos iguais de tamanho 20, ela só pode ter passado para os filhos esses alelos 20 que esses filhos têm aqui. Ok? Então, o que sobra dos filhos? Um alelo 18 e um alelo 25. Então, obrigatoriamente, esses 2 alelos aqui têm que ter vindo do pai. Então, para esse local genético, eu sei que obrigatoriamente esse pai tinha um alelo 18 e um alelo 25.
Se eu for olhar para as questões, para as opções aqui agora, eu só tenho uma opção, que é essa letra B aqui, que mostra esses alelos 18 e 25, tá? Então, só com esse local eu já poderia responder essa questão. Mas vamos olhar os outros, para a gente continuar o raciocínio. Esse D19S433. A mãe tem um alelo 13 e um alelo 12. Esse filho aqui, obviamente, herdou o alelo 13, já que a mãe não tem 14. E esse outro filho aqui herdou esse alelo 12 aqui da mãe. E como é que fica o pai? Obviamente, esse 14 tem que ter vindo do pai. Mas e para esse filho aqui? Bom, se só está mostrando alelo 12 aqui, obviamente, então, ele também herdou um alelo de tamanho 12 do pai. Então, eu consigo inferir que esse pai tinha o genótipo de alelo 12 e alelo 14 aqui. Então, eu consigo reconstruir 12 e 14, tá? Aqui, nesse local genético, o que acontece? Como a mãe e os filhos têm o mesmo genótipo, eu não consigo afirmar com muita certeza qual foi o alelo que cada um desses aqui herdou da mãe e qual desses herdou do pai. Eu consigo dizer, assim, que é altamente provável que esse pai também tenha um genótipo 11-12, já que todo mundo ficou igualzinho aqui, tá? Seria uma extrapolação, eu não posso afirmar com certeza, tá? Porque poderia, por exemplo, a mãe ter passado 12 para os dois filhos e o pai ser 11-11 e ter passado 11 para os dois filhos. Também seria uma possibilidade. Nesse local aqui, o TPOX, a mãe passou o 8 para esse filho e como ele só tem o 8, obviamente ele herdou o outro do pai. Então, o pai com certeza tem que ter um 8. É provável que ele tenha o 11, já que esse filho aqui também saiu 8-11, como está mostrando aqui na questão. Mas a única coisa que eu sei, obrigatoriamente, é que esse pai tem que ter um 8. E aqui nesse D7, a mãe passou o 11 para os filhos. E esse alelo 10 aqui, obrigatoriamente, o pai tem que ter. Então, juntando todas as informações, a gente entende que a opção correta é essa daqui. Então, com o genótipo possível desse suposto pai falecido já, ok? Mais uma pausa para água. Voltando, então, ao nosso esqueminha de passo a passo, como é feita a análise do material genético no âmbito forense. A parte de marcadores de interesse forense, eu consegui falar a parte que a gente mais usa na rotina. Ainda vou voltar em alguns marcadores mais lá para o final, quando eu for falar de marcadores de linhagem, marcadores familiares, que são o DNA mitocondrial e o cromossomo Y, tá? Mas essa parte de análise, vamos dizer assim, individualizadora, já terminou. Então, agora a gente vai pegar um pouquinho na parte de técnica, propriamente dita. Então, eu já falei com vocês, né, dessa parte de extração, quantificação. Então, agora a gente vai para vamos dizer assim, o coração da análise, que é a amplificação por PCR desse material genético aqui. A técnica de PCR não é parada cardiorrespiratória, como muitos podem pensar, é uma sigla em inglês para reação em cadeia da polimerase, tá? Então, o que eu faço nessa reação? Eu gosto de dizer o seguinte, que eu faço o que a célula faz sem uma célula. O que a célula faz? Quando ela vai se dividir, ela precisa antes multiplicar, né, duplicar todo o seu material genético para que cada uma das células filhas, quando se separarem, herdem cada uma o mesmo material genético que essa célula mãe tinha. Então, essa célula mãe ela precisa duplicar todo o material para depois separar para as duas células filhas. Então, o que a gente faz numa reação de PCR é o que a célula faz, replicar o DNA, mas sem uma célula. Então, a gente consegue amplificar sequências específicas do DNA. Também, mais uma vez, a gente não amplifica o DNA inteiro do indivíduo, tá? Existem algumas técnicas que a gente consegue gerar fragmentos bem longos, mas mesmo assim não é o genoma inteiro, tá? A gente amplifica somente as sequências de interesse para a nossa análise.
Muito útil em situações onde a gente tem pequenas quantidades de DNA, porque a gente consegue multiplicar esse DNA e facilitar a nossa análise. E é um processo que é realizado em vários ciclos, tá? Então, como é que ele acontece? A gente tem esse aparelhinho aqui, que a gente chama de termociclador. É um aparelhinho que ele vai criar ciclos de temperatura. Porque o que acontece? Na célula, quando esse DNA vai ser replicado, primeira coisa que precisa ser feito o quê? Eu tenho a dupla hélice do DNA, eu preciso separar as duas fitas dessa dupla hélice, né? Para que cada uma delas sirva de molde para gerar as novas fitas. Na célula, eu tenho todo um aparato enzimático para fazer isso. Separar essa dupla fita, estabilizar essas simples fitas, até que eu consiga replicar o material todo. Dentro do meu tubo eu não tenho isso. Então eu vou separar esse DNA meio que na marra. Como? Aumentando a temperatura. Essa temperatura chegando aqui até 95, 94, 96 graus Celsius, eu desestabilizo as ligações de hidrogênio que mantém essa dupla fita fechada. Então eu separo essa dupla fita em duas fitas simples. Tá ok? O que mais que eu preciso para fazer essa reação? Preciso de iniciadores, que são chamados primers. Esses primers eles vão se anelar em regiões específicas do meu DNA e são eles que vão delimitar as minhas regiões de interesse. Então, eu só vou amplificar o meu DNA dentro da região que é compreendida por esse par de primers aqui. Obviamente, eu preciso da matéria-prima, né, que são os nucleotídeos, os bloquinhos que eu vou usar para construir o meu DNA. Isso tudo vai dentro do meu tubo, no meio de reação. E, importantíssimo, eu preciso da enzima que vai produzir essas cópias de DNA, que é uma DNA polimerase. Por que a gente chama de TAC polimerase? TAC é uma siglazinha que vem de uma arqueia, né, que é uma, entre aspas, muito entre aspas, bactéria, que vive em fontes termais de altíssimas temperaturas, que é chamada termófilos aquáticos. Então, se essa bactéria vive em altíssimas temperaturas, obviamente que a DNA polimerase dela está selecionada, né, evoluiu para ser resistente e ativa em altas temperaturas. Então, a gente usa especificamente esta DNA polimerase e não uma DNA polimerase humana ou qualquer outra. Por quê? Já que eu vou passar por vários ciclos aqui de esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, essa minha enzima precisa estar ativa até o final do meu processo, que vai aí durar de 28 a 36 ciclos. Então, essa TAC polimerase é a enzima específica para aguentar essa variação de temperatura, tá ok? Então, eu boto tudo isso dentro do meu tubo, boto o meu tubo no termociclador e ativo o meu programa. No meu ciclo de PCR, o que acontece a cada ciclo? Eu tenho uma primeira etapa, que a gente chama de desnaturação, que é que vai acontecer aqui na alta temperatura, 94 a 96 graus Celsius. O que eu vou fazer? Quebrar essas pontes de hidrogênio e separar a dupla fita do meu DNA em duas simples fitas. Depois eu abaixo essa temperatura para a segunda fase acontecer, que é a chamada fase de anelamento, em torno de 68 graus Celsius. Abaixando a temperatura, permite que esses primers se liguem nas suas sequências-alvo e refaçam essas pontes de hidrogênio aqui. Então, eles vão se ligar e vão se tornar aqui um ponto de ancoragem para a minha DNA polimerase chegar aqui e produzir a outra fita aqui de DNA. Na etapa seguinte, que é essa etapa de alongamento, que a gente chama, que ela acontece a 72 graus Celsius, porque é a temperatura de atividade ótima da minha enzima TAC DNA polimerase. E aí eu fico repetindo isso aqui, 28 ciclos, 30 ciclos, 32. Então, a cada ciclo, uma fita de DNA que eu tenho vai me gerar duas cópias. Então, calculando aqui, se eu tivesse 100% de eficiência, ao final de 32 ciclos, eu teria aqui 1 bilhão de cópias de DNA da minha região alvo aqui. Então, vocês notem que o aumento, né, dessa quantidade é exponencial. A cada ciclo, eu gero 2. Então, no final, eu tenho o quê? Uma fórmula que seria
2 elevado a n, né, que é o número de ciclos. A cada ciclo eu estou dobrando a quantidade de DNA que eu tenho no meu tubo. E aí, sobre isso, a gente tem essa questão que cai... Posso tirar um slide anterior? Posso pedir para você botar no chat, que aí no final eu abro para as dúvidas, tudo bem? Ah, então tá. Tudo bem, então. Obrigada. Nada, escreve lá que aí no final eu volto. Sem problemas. Então vamos lá. Questão número 6. Prova de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, 2012. O propósito da PCR é fazer um número imenso de cópias de um determinado fragmento gênico, cujo tamanho pode variar de poucos pares de base até milhares de pares de base. A PCR é constituída de 3 ciclos. Assinale a alternativa que apresenta esses ciclos. Como a gente viu aqui no slide anterior, na ordem, são 3 ciclos: desnaturação, anelamento e elongamento. Então, ou extensão, né? O item que tem as 3 fases na ordem certinha que eles acontecem seria o item B, desnaturação, hibridização, que também é um outro nome que a gente pode usar para a fase de anelamento, que ou seja, quando o meu primer ele vai se hibridar, ou seja, vai se ligar no meu DNA molde, e, por fim, a fase de extensão ou alongamento, que é quando eu tenho efetivamente a produção do meu novo DNA, ok? Bom, como eu falei com vocês anteriormente, eu tenho a possibilidade, hoje em dia, de amplificar vários locais genéticos ao mesmo tempo. É como se eu fizesse várias PCRs num único tubo. Então, os kits que a gente usa hoje para análise genética, a gente compra o kit pronto, tá? A gente não produz nada disso em laboratório. A gente não precisa se preocupar em padronizar primer e montar primer, nada disso, tá? A gente já compra o kit pronto. No único tubo, eu consigo amplificar até 27 marcadores genéticos com uma sensibilidade aí de 0,5 nanogramas. Se vocês lembrarem, quando eu falei de VNTR, eu estava trabalhando na faixa de 500 nanogramas. Ou seja, hoje eu estou trabalhando com 100 vezes menos DNA do que na década de 80. Então, um ganho de sensibilidade enorme. Tempo muito menor, mais ou menos em torno de 1h30 eu já consigo analisar esses fragmentos que foram gerados aqui. Mas continua aquela questão. Se eu tenho 27 marcadores sendo analisados num único tubo, como é que eu faço depois para saber quem é quem aqui dentro? Vamos lá. Quando eu estou fazendo a minha PCR, já vem de fábrica esses primers ligados com corantes fluorescentes. Então, cada fragmento de DNA que eu gerar aqui, cada um deles vai ter um penduricalho aqui colorido. Verde, azul, vermelho, amarelo, laranja, roxo. E aí, a minha máquina, que é a próxima etapa que eu vou analisar na eletroforese capilar, além de eu separar esses fragmentos pelo tamanho, eu vejo também qual é a cor do fluoróforo que ele está carregando. Então, o fabricante do kit me diz, um fragmento de não sei quantos pares de base que esteja com a cor azul é o alelo 9 do local genético XYZ. Mas se eu tiver o mesmo tamanho de fragmento aqui, marcado com fluoróforo verde, já é o alelo 8 do outro local genético ABCD, ok? Então, é assim que eu chego na minha última etapa, que é a separação desses fragmentos e a análise do perfil genético. Eu vou fazer um procedimento que eu chamo de eletroforese capilar. A eletroforese nada mais é do que uma espécie de peneira molecular, tá? Eu tenho aqui um meio poroso, né, que pode ser um gel ou um outro tipo de polímero, onde as minhas moléculas de DNA vão ser arrastadas através desse polímero, através de uma corrente elétrica. Não sei se todos vocês sabiam, mas as moléculas de DNA num meio neutro, aí pH em torno de 7, todas elas têm carga negativa. Então, se eu coloco no campo elétrico, todos esses DNAs negativos migram em direção ao polo positivo desse campo elétrico. Mas se eu tenho aqui no meio esse polímero, essa substância agindo como uma peneira, fragmentos menores vão passar mais facilmente, mais rápido. Então, eles vão chegar no final desse campo primeiro. E os DNAs maiores vão ter mais dificuldade de atravessar essa peneira aqui. Então, eles vão ficar retardados aqui no meio do caminho
E então eu consigo, né, a minha máquina interpreta isso como o que chegar primeiro é um fragmento pequenininho e o que for chegando depois são fragmentos maiores. Essas máquinas a gente usa, né? Aqui a gente tem um exemplo do analisador genético que a gente tem. Oi, desculpa. Dúvidas no chat, por favor. No final eu abro para responder, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Então vamos lá. Eu tenho esses equipamentos, né, que são os meus analisadores genéticos. Esse equipamento aqui dentro, ele é composto mais ou menos dessa forma, tá? Então aqui eu tenho uma bandeja onde eu coloco as minhas amostras. Essas amostras elas são injetadas para dentro desses capilares aqui, que são esses fiozinhos fininhos. E aqui dentro desses capilares é onde eu tenho esse polímero aqui que vai acontecer a separação dos meus fragmentos de DNA. Aqui nessa ponta, no final do campo elétrico, eu tenho um feixe de laser e uma câmera CCD. Esse feixe de laser vai bater naqueles fluoróforos que estavam pendurados aqui nos meus fragmentos de DNA e essa câmera vai captar. Então, ela consegue identificar o tamanho do fragmento de DNA e a cor que ele está passando. Para chegar no final, eu ter uma imagem como essa daqui. O que sai da máquina para a gente analisar é uma foto, um gráfico como esse, que a gente chama de eletroferograma, tá? Mas como é que a gente faz a interpretação desse eletroferograma? Eu tenho aqui, cada uma dessas linhas é um canal de cor, tá? Então, aqui eu tenho todos os fragmentos que foram detectados com fluoróforo azul, aqui com verde, aqui está em preto, mas é o amarelo, e o vermelho, tá? Então, aqui primeiro eu tenho a separação por cor. Segundo, essa escala aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, depois eu vou ampliar um pouquinho, é uma escala de tamanho de fragmento. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho fragmentos de DNA menores e aqui eu tenho os fragmentos de DNA maiores. E essa escala vertical, que eu estou aqui sinalizando RFU, é uma escala de intensidade de fluorescência, tá? Então, o que eu tenho aqui? Cada uma desses locais aqui, vocês estão vendo essas barrinhas cinza aqui em cima? Cada uma dessas barrinhas delimita uma região que eu vou ter alelos de um determinado local genético. Então, se eu for contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 locais genéticos sendo analisados simultaneamente nesse perfil genético, tá? E agora eu vou pegar essa porção em vermelho e vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor. Depois eu vou pegar essa outra porçãozinha aqui de baixo. Nessa primeira porção, o que eu tenho aqui agora, ampliado para vocês? Mais uma vez, 2 canais de cor diferentes, tá? Uma escala aqui em cima, onde eu tenho aumento do tamanho desse fragmento de DNA. Essa escala aqui está em número de pares de base. Então, esse fragmento aqui de DNA que foi detectado, ele tem quase 140 pares de base, 139 provavelmente. Esse daqui deve estar em torno de 147, mais ou menos. Esse daqui deve estar em torno de 208 pares de base e por aí vai. Aqui a escala vertical é intensidade de fluorescência. E cada uma dessas barrinhas cinzas aqui em cima correspondendo a um local genético, tá? O que eu analiso aqui? Eu observo quais foram os alelos que foram detectados. Estou observando que aqui embaixo de cada um desses picos eu tenho um númerozinho. O que são esses numerozinhos? Vocês devem se lembrar que eu falei agora há pouco com vocês. O que são os STRs? Eu não sequencio o DNA. O que varia de um indivíduo para o outro não é a sequência do DNA naquele local genético. Eu tenho uma unidade fundamental, um númerozinho de nucleotídeos que se repete, igualzinho, e o que muda de um indivíduo para o outro é o quê? O número dessas repetições. Então, aqui, no caso, para esse local genético, D8S1179, esse indivíduo tem um alelo com 12 repetições desse bloquinho e o outro alelo com 14 repetições desse bloquinho. Então, eu posso dizer que, neste local genético, esse indivíduo é um indivíduo heterozigoto.
porque os dois alelos que foram detectados têm tamanhos diferentes entre si. Mas eu tenho também um outro local genético aqui, onde foi detectado só um fragmento de DNA. Ora, quer dizer que ele só tem um alelo, só tem um cromossomo correspondente a esse local? Negativo. Significa que nos dois cromossomos eu tenho dois alelos iguais, de igual tamanho, com 30 repetições daquele bloquinho. Então, os dois são detectados em cima do mesmo pico. Então, nesse caso, eu tenho um indivíduo homozigoto, que é aquele que tem os dois alelos iguais nos dois cromossomos daquele local genético. Seria mais ou menos, relembrando aí a galera, a parte de genética mendeliana, Mendel, ervilha, azão, 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 azinho, azinho, azinho. O que seria? Esse cara aqui seria o meu azão, azinho. É como se eu tivesse aqui o azão, o alelo azão e o alelo azinho. Tem um heterozigoto. Esse cara aqui, eu poderia fazer uma inferência como se ele fosse o meu azão-azão, ou um azinho-azinho, um homozigoto. Dois alelos iguais. Então, espero que assim tenha ficado mais claro para o pessoal visualizar, ok? E vocês lembram aqui que eu mostrei que eu ia dar um zoom aqui nessa região de baixo também? Eu vou mostrar agora para vocês o que é este marcador genético. Aquele marcador genético ali do cantinho é o marcador de gênero, que é chamado de amelogenina, tá? Esse nome feio não é à toa. A amelogenina é uma proteína que está presente no esmalte do dente, tá? E essa proteína, ela é codificada por genes que estão presentes nessa região homóloga dos cromossomos X e Y, né? Então a gente sabe que o cromossomo X é bastante diferente do cromossomo Y, que é muito menorzinho, mas os dois têm uma região aqui que é homóloga, que é aquela região que é igual nos dois cromossomos, que permite que esses cromossomos eles se pareiem na hora que a célula divide, tá? Que eles se reconheçam, vamos dizer assim, como componentes de um par cromossômico aqui. Nessa região, eu tenho, então, o gene que codifica a amelogenina. Só que esse gene tem um detalhe. A cópia que vem presente no cromossomo X, ela normalmente tem uma deleção de 6 pares de base. Então, se eu amplifico essa região aqui dos meus cromossomos X e Y, o que acontece? O fragmento que é gerado a partir de um cromossomo X, ele vai ser 6 pares de base menor do que um fragmento que é amplificado a partir do cromossomo Y. Então, o que eu vou detectar? Se eu tenho uma mulher, uma amostra do sexo feminino, eu só vou detectar cromossomo X, tá? Então, eu tenho só o sinal correspondente a esse fragmento menorzinho aqui. Se eu tenho uma amostra do sexo masculino, com cromossomo X e Y, o que eu vou amplificar? Um fragmento menor, correspondente ao cromossomo X, e um fragmento maior, correspondente ao meu cromossomo Y. Então, na hora que eu for analisar, o que eu tenho? Se eu tiver na minha análise aqui, no local genético amelogenina, uma pessoa heterozigota, significa que eu tenho o sinal do cromossomo X e do cromossomo Y. Logo, esse perfil genético é de uma pessoa do sexo masculino. Por outro lado, se eu detecto somente um fragmento aqui correspondente ao cromossomo X, eu tenho, né, homozigoto XX, então uma amostra feminina nesse caso. E aqui eu tenho mais uma questãozinha a esse respeito das técnicas. Questão que caiu na prova do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, em 2017, que pergunta: quanto ao uso do DNA como técnica de identificação, é correto afirmar que a técnica de PCR é indicada quando não há volumes apreciáveis de DNA? Correto. A técnica de PCR ela permite amplificar o meu material genético, fazer bilhões de cópias dele. Então, se eu tenho uma amostra com pouco volume, com pouca quantidade de DNA, eu faço essa PCR para aumentar essa quantidade e possibilitar a minha análise depois. Mas vamos ver as outras opções. O teste mais viável e mais indicado quando há importante degradação do DNA é a técnica de VNTR? Não. É a técnica que analisa STRs, né? VNTR são fragmentos muito grandes para serem analisados quando você tem DNA muito degradado.
Em relação aos cromossomos sexuais, os marcadores YSTR são 2 vezes mais diversos que os XSTR e podem ser utilizados quando não houver DNA nuclear disponível. Eu vou voltar a falar de YSTR daqui a pouquinho, mas já sabendo, cromossomos X e Y estão presentes no genoma que está no núcleo da célula, né? Então, se eu não tenho DNA nuclear disponível, eu não consigo analisar nem cromossomo Y, nem cromossomo X. Por fim, a técnica de fingerprint permite o estabelecimento de perfil genético a partir de quantidades ínfimas de material biológico. Errado. É a técnica de PCR que permite. A técnica de fingerprint, ela me exige uma quantidade muito maior de DNA para ser feita com sucesso. Ok? Ainda dentro desse assunto, vou aproveitar para falar um pouquinho com vocês de bancos de perfis genéticos, tá? Que hoje em dia é um assunto que está bastante na moda. Foi o que possibilitou a gente trabalhar com os chamados casos abertos, ou seja, quando eu só tenho uma amostra questionada para analisar. Então, se eu só tenho a amostra questionada sem nenhuma referência para comparar, o que eu faço com esse perfil genético? Eu posso colocar ele no banco de dados, aí alimentando esse banco e esperar que em algum momento aconteça uma coincidência dentro desse banco de perfis. Então, aqui no Brasil, a gente tem implementado desde 2009 o CODES, que é um software barra banco de dados que foi desenvolvido pelo FBI. Em 2019 foi firmada essa parceria entre a Polícia Federal e o FBI, que visava o quê? A implementação e a criação de bancos de perfis genéticos em todos os estados brasileiros, a criação de um banco nacional e o intercâmbio e colaboração entre esses vários bancos estaduais. Aqui no Brasil, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ele funciona com 2 módulos independentes, tá? Então, o que eu tenho? É como se dentro do meu banco de perfis genéticos eu tivesse 2 separados. Um banco criminal, que é o que contém perfis genéticos de vestígios diversos, então amostras de locais de crime, amostras de objetos, crimes sexuais, e indivíduos identificados criminalmente, conforme a Lei 12.654 de 2012. São aqueles indivíduos que já foram condenados por crimes hediondos e dolosos contra a vida. Então, eu tenho a possibilidade de cruzar o material genético desses indivíduos com essas amostras e também cruzar essas amostras questionadas entre si, porque isso me permite, por exemplo, identificar criminosos em série, vincular diferentes crimes que aconteceram, né, em locais diferentes, em épocas diferentes entre si, com o mesmo perpetrador. E, por outro lado, eu tenho o banco de desaparecidos, onde eu tenho perfis genéticos de cadáveres, de restos mortais não identificados, ou também de pessoas vivas de identidade desconhecida. Então, uma pessoa que perdeu a memória, não sabe quem é, um bebê que foi abandonado, tudo isso eu coloco aqui nesse banco e eu vou cruzar esses perfis genéticos com amostras de familiares de pessoas desaparecidas ou amostras de referência direta dessas pessoas desaparecidas. E também posso cruzar amostras, né, os perfis genéticos aqui de restos mortais entre si. Porque vamos supor que eu encontrei só uma perna ou só um braço. Através do banco de perfis genéticos, eu posso analisar essas amostras e permitir depois o cruzamento entre elas e verificar, esse braço que foi encontrado não sei aonde pertence ao mesmo indivíduo dessa perna que foi encontrada também não sei aonde. E são bancos independentes. As amostras que estão aqui no banco criminal, elas não são comparadas com as amostras do banco de desaparecidos e vice-versa, tá? Aqui no Brasil, elas são inseridas separadamente, analisadas separadamente. Em 12 de março de 2013, a gente teve o decreto 7950, que fez, então, a criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Foi o dispositivo legal que permitiu, então, o compartilhamento dessas informações dos bancos estaduais agora a nível nacional. Tem esse site aqui, que eu estou disponibilizando para vocês, site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde são publicados documentos e relatórios relacionados à Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Todos esses documentos são disponíveis para qualquer cidadão que queira acessar.
Então, se qualquer um de vocês tiver curiosidade, quiser ver, entender como é que funciona esse Banco Nacional de Perfis Genéticos, pode ir lá, pegar os documentos, pegar os relatórios. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados do último relatório que está disponibilizado lá, que é de novembro de 2019, desculpa. Todo ano são emitidos 2 relatórios, tá? Um em maio e um em novembro. O de maio desse ano não ficou pronto ainda. Então, o último que a gente tem é o de novembro do ano passado, onde mostra aqui em verde todos os estados e mais o Distrito Federal que já compõem, já tem laboratórios de perícia criminal nos seus estados que compõem a rede nacional. Aqui em laranja, laboratórios que estão em fase final de implementação, e em branco, aqueles estados que estão um pouquinho mais atrasados nessa implementação de bancos de perfis genéticos, né, dos laboratórios de perícia criminal nos seus estados. Então, como vocês podem notar, a gente ainda não inclui o Brasil inteiro nessa ferramenta. Aqui, ao longo dos anos, o avanço, né, do número de perfis genéticos que a gente tem depositado no nosso Banco Nacional. E uma questãozinha a respeito do funcionamento desse banco, né, que apareceu aqui na prova da Polícia Civil do Distrito Federal, que fala o seguinte: recentemente foi redigido um projeto de lei no Senado Federal com o intuito de formalizar a instituição de um Banco de Material Genético Nacional. Obviamente que isso foi na época, né, 2012. Hoje esse banco já existe na forma da lei. Então, ele vem sendo testado com base no sistema de informação CODES. Tal sistema permite a identificação humana de forma individualizada, com altíssimo nível de precisão, e foi desenvolvido pela Polícia Federal dos Estados Unidos da América, o FBI. Assinale a alternativa que apresenta o marcador biológico utilizado pelo sistema CODES para identificação humana por meio do DNA. Então, de todos esses aqui o único que a gente já viu e que é realmente o que é usado no CODES são os STRs, as repetições curtas em tandem ou microsatélites, tá? O CODES, ele também permite a inclusão de dados de STRs do cromossomo Y e também de informações do DNA mitocondrial, tá? Mas o que ele usa efetivamente para fazer as buscas são as informações dos STRs autossômicos, tá? Que são aqueles do perfil genético nuclear do indivíduo, ok? Por fim, o último assunto que eu queria trazer para vocês hoje são os marcadores de linhagem. Então, a gente veio falando até agora de marcadores autossômicos, ou seja, aqueles que estão presentes nos cromossomos autossômicos de todos os indivíduos. Essa herança, né, desses perfis genéticos, ela é meio que distribuída em todos os nossos antepassados, né? Então, a gente herdou o nosso material genético, metade da mãe, metade do pai. Essa mãe herdou metade, né, de um avô e da avó. Essa mãe, né, esse aqui é o pai. Essa mãe herdou também, por sua vez, metade da avó e metade do vô, para chegar no final e compor, né, esse indivíduo. Então, esses marcadores, STRs autossômicos, eles são excelentes para você discriminar uma pessoa. Mas se eu quiser fazer uma análise familiar, tipo um vínculo genético desse cara com essa avó, é um pouco complicado. Eu não tenho essa informação familiar muito bem estabelecida a partir desses marcadores. Então, eu posso lançar mão de outros marcadores que vão me dar uma informação familiar, que são o DNA mitocondrial, que ele é herdado pela linhagem materna do indivíduo. Então, todos esses indivíduos ligados por uma mesma linhagem, que a gente chama de matrilínea, vão compartilhar esse mesmo DNA mitocondrial. E a gente tem também a possibilidade de analisar o cromossomo Y, que seria o inverso. Como o cromossomo Y é passado somente para os homens de uma mesma família, né, as mulheres não têm cromossomo Y. Então, eu consigo rastrear a linhagem paterna desse indivíduo ao longo de várias gerações, tá? Então, primeiro eu vou falar do DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial, então, ele é herdado somente da mãe, porque ele está presente nas mitocôndrias, que são aquelas organelas que tem dentro da célula, que são responsáveis pela produção de energia para a célula. Quando tem a fecundação, que vai juntar o óvulo com o espermatozoide ele só contribui com material genético.
todo o maquinário celular que forma o zigoto, que vai formar o novo indivíduo, vem do óvulo da mãe. Então, esse DNA que está aqui presente dentro da mitocôndria, ele vem exclusivamente da mãe desse indivíduo, ok? Então, por isso que a gente diz que o DNA mitocondrial é um marcador de linhagem materna, porque somente as mulheres transferem esse marcador para os seus filhos. Transferem para filhos e filhas, tá? Isso eu quero deixar claro. A mãe, ela transfere suas mitocôndrias para os filhos e para as filhas, mas só as filhas é que vão ser capazes de continuar transferindo essa informação genética à frente para as próximas gerações, ok? Então, como é que a gente faz essa análise? O DNA mitocondrial, diferente do DNA que está nos nossos cromossomos nucleares, ele é um DNA circular, tá? Que tem aí um pouco mais de 16.500 pares de base. E uma outra coisa interessante a respeito dele é que as nossas mitocôndrias, elas não têm só um DNA mitocondrial dentro delas. Elas podem ter até 2.000 cópias, tá? E aí, como a gente também tem mais de uma mitocôndria por célula, então, obviamente, aí a gente já viu a escala, né, que a gente tem muito maior quantidade de DNA mitocondrial dentro das minhas células do que eu tenho do meu DNA nuclear. Então, isso é uma grande vantagem quando eu tenho amostras muito exíguas. Por quê? O DNA mitocondrial já está presente na célula em quantidade muito maior do que o DNA nuclear. E o fato dele ser circular também é interessante quando eu trabalho com amostras muito degradadas. Então, aquela ossada que está exposta ao tempo muito tempo, amostras muito carbonizadas. Por quê? O fato dele ser circular protege ele contra a degradação. Então, eu tenho uma chance muito maior de obter um resultado com sucesso do DNA mitocondrial do que eu teria com o meu DNA nuclear, tá? Herdado uniparentalmente, eu já expliquei para vocês. E o que eu analiso do meu DNA mitocondrial? Normalmente, eu também não analiso ele como um todo. Eu analiso uma região específica, que é chamada de região controle desse DNA mitocondrial. E dentro dessa região controle, eu tenho algumas regiões que a gente chama de hipervariáveis, HV1 e HV2. Tem também HV3 agora, mais recentemente foi descoberto. Então, o que eu preciso fazer? Nesse caso, eu realmente preciso sequenciar o meu DNA. Eu não tenho como analisar tamanho de fragmento aqui. Eu preciso ver qual é a informação ATCG que está contida aqui nessa sequência. E aí eu vou pegar essa sequência de DNA dessa região controle e comparar com uma sequência de referência, que é usada mundialmente, que é chamada de sequência de referência de Cambridge, revisada, essa RCRS aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha sequência de Cambridge e a minha amostra. E aí eu vou analisar a sequência da minha amostra, como está mostrando aqui, com a sequência da referência de Cambridge. E eu vou reportar somente as diferenças, tá? Então, na hora que eu disser o resultado da sequência da minha amostra, eu não preciso colocar a sequência toda, tá? Esses 1.000 pares de base que tem aqui, não preciso. Eu vou colocar somente aqueles nucleotídeos que serão diferentes dessa minha sequência de referência aqui. E é isso que eu vou usar para comparação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma amostra questionada com uma amostra de referência, ambas têm os mesmos polimorfismos, então eu posso dizer que essas duas amostras, eu não posso excluir a possibilidade dessas duas amostras pertencerem à mesma linhagem matrilínea. Não posso dizer que são do mesmo indivíduo. Por quê? Atenção com isso. Se é um marcador familiar, todos os indivíduos daquela família terão o mesmo DNA mitocondrial. Então, eu não tenho como diferenciar o DNA mitocondrial de uma mãe para o DNA mitocondrial do seu filho ou da sua filha. Ambos serão iguais. Eu só consigo diferenciar família, ramo familiar, mas não diferencio indivíduos usando o DNA mitocondrial. Ok? Então, aqui nessa tabela eu tenho um comparativo entre a análise do DNA nuclear e a análise do DNA mitocondrial. O que eu destaco de mais importante aqui? DNA nuclear, a herança é materna e paterna, enquanto que o DNA mitocondrial é uma herança somente materna, tá?
O DNA mitocondrial, o DNA nuclear, eu consigo usar para amostras biológicas em geral, enquanto o DNA mitocondrial ele é mais utilizado e mais assim com mais sucesso para amostras degradadas ou em pequena quantidade. Com o DNA nuclear, eu consigo discriminar indivíduos, tá? Enquanto que com o DNA mitocondrial, eu não consigo chegar no indivíduo, eu consigo simplesmente chegar numa família ou numa linhagem. E a análise do DNA nuclear, ela é muito mais rápida e barata, enquanto que o DNA mitocondrial ela é mais cara e trabalhosa, uma vez que eu preciso sequenciar o meu DNA, tá? Sobre o DNA mitocondrial, eu trouxe duas questões para vocês. Então, a primeira caiu na prova de perito legista do Rio de Janeiro em 2011, que diz: dentre as vantagens de se utilizar o DNA mitocondrial para investigação de vínculos familiares em humanos, estão sua maior resistência à degradação, já que é circular, e o alto número de cópias por célula. Dentre as desvantagens, o que a gente pode citar? A impossibilidade de diferenciá-lo do DNA de outras espécies, isso é falso. A gente consegue diferenciar espécies justamente pelo DNA mitocondrial. Grau de polimorfismo muito baixo? Não, tá? Eu preciso ter aqui um determinado nível de discriminação para poder diferenciar essas famílias, tá? Então, isso não é exatamente um problema. Fato de não revelar a identidade de somente uma pessoa. Esse, sim, é a principal desvantagem que eu tenho na análise do meu DNA mitocondrial. O fato de não revelar a identidade, somente um ramo familiar. Não revela haplogrupos informativos, isso é falso. Eu não falei com vocês de haplogrupos, mas é uma forma que a gente tem de categorizar diferentes sequências de DNA mitocondrial. E difícil amplificação por PCR, também isso não é verdade, porque para sequenciar o material genético, eu preciso antes fazer uma amplificação dele, ok? E a outra questão vai falar a respeito de vínculo genético, vínculo familiar, caiu na Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2008, que diz o seguinte: em desastres aéreos, muitas vezes os corpos estão carbonizados e frequentemente ocorre mutilação, com a resultante mistura de membros das vítimas. Nesses casos, para identificá-las, é comum recorrer-se à tipagem do DNA mitocondrial. A análise do DNA mitocondrial é recomendada porque este é mais resistente à degradação do que o DNA nuclear. Para estabelecer a identidade, os resultados assim obtidos são então comparados ao DNA dos familiares das vítimas. Dentre os familiares das vítimas, não se poderia relacionar para comparação quais desses? Quando eu estou falando de DNA mitocondrial, eu tenho que pensar em ramo materno. Então, de todos esses aqui, o único que não vai compartilhar DNA mitocondrial com o parente seria o pai, tá? Irmão e irmã, se forem filhos da mesma mãe, vão compartilhar esse DNA mitocondrial. Obviamente, assim como a mãe e a avó materna, que foi quem passou esse DNA mitocondrial para essa mãe. Então, o pai é o único que não entra nessa análise de DNA mitocondrial. Independente se eu estou falando de um filho ou de uma filha, tá? Isso também eu quero deixar claro. O DNA mitocondrial, a mãe transfere para filhos e filhas igualmente. Por fim, o último marcador de linhagem que eu quero trazer para vocês, o segundo, né? O último marcador, o último assunto da nossa aula, da nossa live hoje, é a análise do cromossomo Y. O cromossomo Y eu analiso também através de STRs. Então, a mesma estrutura que eu tenho. Bloquinhos de nucleotídeos que se repetem, e aí o que diferencia de uma família para outra, no caso, é a quantidade desses bloquinhos, o número de repetições desses bloquinhos ao longo do cromossomo Y, tá? Hoje em dia, a gente analisa aí entre 23 e 27 locais genéticos do tipo STR ao longo de todo um cromossomo Y para a gente gerar um perfil genético, tá? É responsável, então, pela análise da herança patrilínea, já que somente homens carregam o cromossomo Y. Então, um homem vai transferir esse cromossomo Y para todos os seus filhos do sexo masculino. Obviamente, não transfere para as mulheres, tá? Então, aqui, por cor, a gente tem diferenciado diferentes linhagens patrilíneas, tá? Pode ser usado em estudos evolutivos, não vou entrar muito nesse detalhe, mas é uma possibilidade também.
e tem algumas limitações que são iguais às do DNA mitocondrial. Primeiro, não diferencia indivíduos, somente diferencia famílias, tá? E por outro lado, eu tenho também a possibilidade de dificuldade quando eu analiso amostras muito degradadas, tá? Porque também é um marcador que está presente no núcleo, é um cromossomo nuclear, tá? Que eu só tenho uma cópia por célula, no caso de indivíduos do sexo masculino. Então, amostras degradadas eu posso ter dificuldade também nessa análise, tá? Mas tem suas vantagens. Além de eu dizer uma linhagem paterna, é uma ferramenta muito interessante para quando eu trabalho com casos de crime sexual. Quando eu tenho principalmente uma vítima do sexo feminino com um agressor do sexo masculino. Por que isso? Quando eu coleto uma amostra, uma evidência do corpo da vítima, vamos supor, um suave vaginal de uma vítima de estupro, eu não estou coletando só o material genético do agressor, né, que deixou ali. Obviamente, eu vou coletar também células da mucosa dessa mulher, em muito maior quantidade, diga-se de passagem. Então, se eu faço uma análise do perfil autossômico dessa amostra e comparo, né, aqui eu tenho o perfil da vítima, aqui o perfil do meu suspeito. Se eu fizer uma análise dessa evidência aqui nos meus locais genéticos autossômicos, o que eu posso encontrar? Ou eu vou encontrar uma mistura do DNA da mulher junto com esse DNA do agressor, ou, dependendo da proporção que eu tiver aqui, pode ser que eu nem mesmo enxergue o DNA masculino que está aqui. Se for uma desproporção muito grande, o DNA feminino vai mascarar esse DNA masculino que está aqui, e é como se eu tivesse só o DNA da mulher aqui. Mas quando eu pego esse mesmo DNA e faço uma análise específica para esses marcadores de cromossomo Y, eu consigo, então, perceber que nessa evidência eu tenho, sim, um componente masculino que poderia estar mascarado aqui. Então, é uma ferramenta importantíssima quando eu trabalho com casos de crimes sexuais, tá? Para tentar separar essa mistura de perfis genéticos que eu posso ter aqui nas minhas evidências, ok? Tem uma questãozinha sobre isso, que caiu na prova de perito aqui da Polícia Federal do Rio de Janeiro de 2013, que pergunta: algumas características do cromossomo Y fazem com que seus microsatélites sejam importantes na análise forense do DNA. Assinale o item que não corresponde ao uso da análise dos STRs do cromossomo Y. De todas essas questões, aquela que está correta é o item C. Permite reconhecer paternidade quando o possível pai é falecido, analisando-se a pretensa filha e a mãe do suposto pai. Aqui eu tenho mulheres envolvidas, então nessa situação eu não tenho cromossomo Y para fazer comparação. Em todas as outras isso é possível. Então, exclusão de paternidade, quando eu tenho pretenso filho e filhos homens reconhecidos do suposto pai, são todos homens da mesma linhagem patrilínea, né? Se esse pretenso filho for realmente filho desse suposto pai. Identificação em casos de estupro, com análise de marcadores presentes nos espermatozoides da secreção vaginal da vítima, sem que seu DNA possa confundi-lo. Reconhecer paternidade quando o pai é falecido, mas você tem aqui o pretenso filho e um suposto tio, irmão desse suposto pai. Se esse irmão for filho do mesmo pai, né, esse suposto pai e esse irmão forem filhos do mesmo pai, todo mundo aqui está compartilhando o mesmo cromossomo Y. E permite reconhecer a exclusão de paternidade analisando o possível pai e pretenso filho. Então, aqui eu tenho 2 indivíduos do sexo masculino para comparação. Então, obviamente, eu consigo aplicar essa ferramenta do cromossomo Y, ok? Bom, os assuntos da live que eu queria trazer para vocês hoje eu encerro por aqui. Quero deixar para vocês como sugestão alguns materiais que estão disponíveis na Netflix, que eles trazem alguns aspectos interessantes a respeito da aplicação da genética forense no âmbito criminal. Então, a gente tem um documentário do caso Amanda Knox, que é um caso que aconteceu na Itália, no começo dos anos 2000. A gente tem aqui essa série,
que é o caso, acho que mais famoso, mais emblemático que a gente tem a respeito do uso ou mau uso da genética forense, que seria O Povo contra O.J. Simpson. Tem também essa série aqui, Inocente, uma história real de crime e justiça, que fala um pouco do surgimento do Innocence Project, que é um projeto que tem nos Estados Unidos que visa pegar a ferramenta do exame de DNA e revisar casos antigos de condenações errôneas e livrar pessoas da cadeia com o advento da implementação da genética forense, né? Tem também essa série Provas Suspeitas, que ela tem 4 episódios e um deles fala sobre também uma aplicação de um exame de DNA. E o desaparecimento de Madeleine McCann também foi transformado em série pela Netflix, fala um pouco também de alguns esforços que foram feitos no sentido de tentar localizar o que poderia ter acontecido, né, identificar o que poderia ter acontecido com a Madeleine McCann, caso que até hoje está em aberto, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, né? E, por fim, quero deixar vocês com essa frase do Edmond Locard, que é considerado o pai da criminalística, que diz que todo contato deixa uma marca, é uma máxima que a gente tem na análise pericial, e eu espero que esse contato que eu tive com vocês aqui hoje tenha deixado uma marca positiva. Quero agradecer demais a atenção de vocês. E agora, já que a gente tem aqui 15 minutinhos sobrando, eu vou abrir espaço para perguntas, vou dar uma olhada no chat aqui, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, a contribuição que vocês deram para nossa parceria aqui do nosso projeto com a Bioforense e o IFRJ, né, o projeto IFIGEL. Peço que vocês divulguem o projeto para os amigos de vocês, compartilhem não só a vaquinha virtual, mas também as nossas lives aqui, que a gente vai continuar tendo, mais algumas ao longo aí do mês de junho, tá? E deem sugestões de assuntos também, escrevam para a Bioforense, indiquem alguns assuntos que vocês tenham interesse de ver nas nossas lives, quem sabe a gente consegue aí montar de acordo com os interesses de vocês, tá bom? Então, pelo que eu estou vendo aqui, foi excelente retorno, obrigada pela atenção, bons estudos para vocês, boa sorte na preparação, beijo grande, boa noite e espero ver vocês em breve, já como futuros peritos ou técnicos ou inspetores dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Falou? Boa noite, grande abraço, até a próxima.